Olá, prezados alunos e alunas aqui da Faculdade de Direito do Legale, sejam bem-vindos a mais um encontro que temos aqui, né? Devem me conhecer de outras aulas. Meu nome é Simone Savazone e eu estou aqui para ministrar a aula de processo penal. Hoje o nosso tema de processo penal será a competência pela prerrogativa de função, a conexão e a continência, né? Um tema que é bastante complexo, bastante discutido nos tribunais superiores. Então, dentro do material que eu selecionei para vocês, eu fiz com bastante carinho e acabei selecionando algumas jurisprudências que sejam aí interessantes para a vida de vocês, né? Então, esse é o meu compromisso, é trazer para vocês, primeiro, um conceito do que é essa competência por prerrogativa de função, também chamado de ratione persona, que seria em razão da pessoa ou do cargo que ela ocupa, né, da função que ela exerce, e aí a gente vai conseguir dimensionar qual é a interpretação que os tribunais vêm dando para essa prerrogativa. Depois vamos estudar os casos de conexão previstos no Código de Processo Penal e os casos de continência, e a diferença entre continência e conexão. Então é essa hoje a nossa função aqui nesse nosso encontro. Então, o foro em razão da pessoa, né, chamado também de foro especial ou privilegiado, na verdade ele não existe para favorecer a pessoa. Ele existe porque determinadas pessoas, se forem julgadas por outras, pelos seus pares, pelos seus iguais, ou por alguém até que seja inferior na carreira, terá então essa pessoa que for julgar uma pressão. O exemplo que a gente sempre dá é, o juiz da comarca, por exemplo, comete um homicídio. Como é que faz? Ele vai ser julgado por um juiz da mesma comarca num tribunal do júri? Imagina a cabeça desse juiz, que foi colega de profissão ou que é colega. Então, não haveria para essas pessoas um julgamento justo, um julgamento igualitário. Por quê? Porque ele seria pressionado em razão do cargo. O mesmo a gente fala, por exemplo, para um juiz de primeira instância que for julgar um prefeito, né? Que for julgar um governador que comete um crime no exercício da sua função. Então, para evitar essas pressões, para evitar que haja um julgamento parcial, e aí então, falando pela imparcialidade, pela luta da imparcialidade e a busca da justiça, é que existe o foro por prerrogativa de função. Então, a ideia de que é um privilégio para o magistrado ser julgado por um tribunal superior ou por um órgão colegiado não é uma ideia de privilégio, é uma ideia de se evitar pressão e constrangimento dos seus pares ao julgá-lo. Então, essa ideia eu queria quebrar com vocês. E nós vamos ver a interpretação que o tribunal dá para esse tipo de cargo. E quais são, afinal, esses cargos, né? Então, aqui na leitura que eu trago para vocês, o artigo 84 diz a competência pela prerrogativa de função, e aí ele chama o Supremo Tribunal, o Superior, o Tribunal Regional Federal e os Tribunais de Justiça e também do Distrito Federal, né? Relativamente à pessoa que responde por crimes comuns e crimes de responsabilidade. Isso eu gostaria que vocês anotassem do artigo 84 do Código de Processo. Crimes comuns e crimes de responsabilidade. Para isso, a gente sabe que o Código de Processo Penal é anterior à Constituição, aí a Constituição vem, né, e vai trazer o que são esses foros por prerrogativa de função. Então, vejam, eu trago um quadro aqui para vocês dizendo que não é um privilégio ser julgado ou ter esse foro por prerrogativa de função. Ele é uma exceção em razão da superioridade, ele é subjetivo e é anterior à lei. Não existe, então, uma lei criada após crime para que tal pessoa seja julgada. Ele já é previsto, né? Então, tem uma essência quanto à pessoa, não é um poder e não é de aristocracia, né? Então, o que é a prerrogativa? É um conjunto de precauções para que não haja essa pressão, é objetiva, não é subjetiva, deriva da lei, vem da lei, é anexo à qualidade do órgão, é conduto para que a lei se cumpra, né? É mandamento que a lei se cumpra, e é próprio de instituições governamentais. Essa é a grande diferença. Não é um privilégio, mas sim uma prerrogativa, né? E, voltando ao exemplo, só para a gente elucidar e ficar mais claro,
Eu coloquei aqui, por exemplo, um prefeito que comete um crime de corrupção passiva, que seria solicitar o dinheiro para a prática de um ato que não está dentre as suas funções, né? Cometido no exercício do cargo, e aqui eu presto atenção, por favor. O crime comum, corrupção passiva, tem que ser cometido no exercício do cargo. Lembrando que o 84 do Código de Processo Penal fala tanto de crimes comuns como de crimes de responsabilidade. Aqueles previstos na Lei de Improbidade Administrativa que, na verdade, não são crimes, né? São condutas administrativas que implicam em crimes de responsabilidade. Então tem que ser, e aqui eu grifo para vocês, no exercício do cargo ou relacionado às funções desempenhadas. Então isso é importante, o crime tem que ser cometido no exercício do cargo. Será julgado, então, o prefeito pelo Tribunal de Justiça que se situa no mesmo município. Então, aqui em São Paulo, se ele cometeu no município de Santo André, ele será julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Evitando com isso que ele tenha alguma influência sobre o juiz da comarca, né? Outro exemplo, também eu falei de um juiz que comete um crime, ele não pode ser julgado pelo seu par. Então, ele, para garantir a imparcialidade e aí trazer como consequência a justiça, esse juiz será julgado por um órgão superior, que tem talvez maior isenção no julgamento, menor parcialidade, né? Porque a gente não pode garantir que não haverá parcialidade quando se está julgando alguém do mesmo órgão, né? Afinal, um desembargador um dia já foi um juiz, né? Então, a gente tenta, assim, evitar esses privilégios, né? Tratando isso, então, não como privilégio subjetivo, mas como uma prerrogativa da função que ele exerce. Trouxe aqui para vocês, vejam, que é o principal de uma posse, né? Quando a gente começa a conversar, um julgado que fala sobre um crime, sobre competência, né? De um crime comum praticado por prefeito em outro estado. Então, por exemplo, eu tenho um prefeito da comarca de São Bernardo do Campo que comete um crime na comarca de Goiás, entende? Ele vai para outro estado e comete um crime, né? Competência do Tribunal de Justiça será do Tribunal de Justiça de competência do juiz de Santo André, ou de São Bernardo do Campo, me perdoe. Não será do Tribunal de Justiça de Goiás. Por quê? Porque a prerrogativa é do estado em que ele está, né? Então, o prefeito do município, é uma cidade, né, de Rondônia, de Rafael Fernandes, ele foi autuado em flagrante delito porque ele portava um revólver sem autorização no município de Pernambuco. Quem julga será o Rio Grande do Norte. Então, é aí que a gente coloca, não será o estado do Pernambuco, onde ele estava. Por quê? Porque a prerrogativa é do cargo do lugar onde ele exerce. Aqui eu trago todo esse julgado e fica para os senhores a leitura. Como eu comecei falando e eu continuo aqui, esse é um tema que suscita muitas dúvidas. Eu trouxe aqui uma decisão do ministro do STF, do Gilmar Mendes, quanto a um inquérito contra um ex-governador de Goiás, né? E aí ele fala que aqui foi deflagrada uma operação chamada Decantação, para quem quiser, é uma operação pública da Polícia Federal, que é conhecida como Lava Jato do Cerrado, né? Então, assim, é uma mini Lava Jato, foi decantação. 3 anos depois, essa operação ela foi se fragmentando, como a gente diz, né? Onde eu trabalho, a gente vai fragmentando essas operações, para que não fiquem inquéritos ou ações penais muito volumosas e a gente consiga ter o controle no momento de sentenciar. E ele foi acusado de receber benefícios de alguns empresários em troca de favorecimentos na companhia de saneamento, né? Então, o governador de Goiás, recebe uma propina para, então, favorecer uma companhia de saneamento, né? O juízo de primeira instância decretou algumas medidas cautelares, porque são medidas que devem ser tomadas de urgência. A defesa, comandada aí pelo Cristiano Zanin, argumentou que a primeira instância não era competente para julgar o governador do estado de Goiás. Então, o governador, porque ele cometeu crime no exercício do cargo, né? E ele era detentor do foro privilegiado. Foi ao STF a questão,
foi julgado no STF, e é verdade, porque ele tinha prerrogativa de função e o juiz natural para julgar este governador no crime de corrupção ou no crime de favorecimento, então seria o Tribunal de Justiça de Goiás. Então, eles acabam analisando todo o fato e diz que deveria então ser do tribunal, porque o governador tem prerrogativa. O que ele faz? Tranca o inquérito contra o ex-governador e aí pede que então ele seja investigado pelo Tribunal de Justiça. Não é que ele está anulando tudo, ele só está dizendo, olha, a competência constitucional para julgar um governador é do Tribunal de Justiça, o juiz de primeira instância. A partir do momento que se miscui, que entra e que toma medidas cautelares em desfavor, né, ou desfavor, ou que fosse a favor deste governador ocupante de um cargo público, e a gente vai ver aqui quais são as competências constitucionais colocadas e para quais tribunais devem ser julgados, o ministro Gilmar Mendes tranca o inquérito e diz, olha, a medida cautelar tem que ser proferida pelo Tribunal de Justiça, né? Então ele menciona um entendimento, e eu queria que vocês tivessem acesso, leiam comigo, da ação penal 937, eu vou citar várias ações penais importantes, em que ele já fala que o plenário do STF restringe o foro por prerrogativa, né? Ele lê o foro por prerrogativa na Constituição e ele faz a sua interpretação um tanto quanto restritivas. E eles dizem que só será aplicado esse foro por prerrogativa, esse benefício, entre aspas, objetivo da lei, com o escopo de que se vede, né, com o escopo de que se evite a pressão para um julgamento parcial, simplesmente no caso dos delitos praticados no curso do mandato. Então, no exercício desse mandato, né? Com o fim do mandato, acaba. Não é que o governador vai ter para sempre, né? Mas ele acaba, quando acaba o mandato, acaba também o seu foro privilegiado. Afinal, foro privilegiado não é da pessoa, é do cargo, né? Então, ele fala relacionado com suas funções, foram as investigações feitas de maneira escamoteada, né, que ele fala, durante o exercício do mandato. Então, ele fala, fere o juiz natural, no caso, é o juiz constitucional, que é o Tribunal de Justiça. Então, ele tranca o inquérito e manda que se processe perante o tribunal competente. No caso, seria para o governador, o Tribunal de Justiça, ou aí a gente vai ver aqui as competências. Bom, colocado esse exemplo para dizer que quando lemos as decisões do STJ, quando lemos as decisões do STF, no que tange a foro privilegiado dos crimes cometidos tanto por juiz, promotor ou por pessoas ocupantes de cargos públicos do Poder Executivo, e aí nós vamos ver quais são, por quem eles serão julgados, né? Então, cotidianamente, a gente tem crime cometido por ministro do STF, por deputados federais, por senadores, e eles são julgados por instâncias superiores. E aí os senhores poderiam levantar o que a gente fala. Bom, beleza, a Constituição fala para mim que ele tem um foro privilegiado. O foro é em razão do cargo, não é em razão da pessoa. Show de bola. E aí como fazem os recursos? Fere o duplo grau de jurisdição? Aí eu vou dizer para vocês, não. Porque o duplo grau de jurisdição, a gente vai ter uma aula de pressupostos recursais, ele não é uma garantia. Existe o duplo grau de jurisdição para garantir uma imparcialidade, para garantir um duplo julgamento, para garantir uma revisão, para garantir N outras coisas que nós vamos ver no momento oportuno. É uma aula que eu também vou ministrar para vocês. Mas o duplo grau de jurisdição não é uma garantia constitucional. Eu não tenho garantia de ter recurso da minha decisão. Tanto é que o foro privilegiado, muitas vezes, quando é julgado pelo STF, não tem para quem recorrer. Ou é o STF ou é o STF. Aí o que a gente pode olhar são as regras do regimento interno do STF, e aí nessas regras existirem alguns embargos ou algum agravo da própria decisão proferida pelo STF. Mas quando a minha competência, a gente vai ver agora, é originária do STF, acabou a história. É o último órgão que vai ditar essa palavra, tá? Então, nesse nosso primeiro encontro, foi essa a nossa visão sobre foro por prerrogativa, destacando que não é um privilégio, e sim uma prerrogativa, que é necessária, que é objetiva,
que é uma determinação da lei, que é anterior, não fere princípio da legalidade, diz respeito ao cargo, a gente vai ver que a discussão é no exercício da sua função, ou quando ele cometeu antes, ele também fica com o foro privilegiado, mas assim que ele acaba esse mandato, o foro privilegiado vai embora junto com o mandato. E entra outra pessoa que vai gozar desse foro privilegiado. Tá bom? Agradeço pela participação, nos vemos no próximo, na continuidade do foro por prerrogativa de função.